no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana promete intensa movimentação em Brasília. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, vai encurtar o período de férias e tenta contornar o incêndio entre líderes partidários e o Palácio do Planalto diante de medidas do governo que desagradam a Câmara e o Senado. Lira vai se reunir com os líderes partidários para discutir o veto presidencial a recursos do orçamento da União que atingem diretamente os parlamentares e também a proposta do fim da desoneração salarial. Quem chega agora para abrir o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida é o repórter Sátrio Salles. Os deputados federais e senadores ainda curtem o período de recesso parlamentar e se preparam para retomar as atividades no plenário somente no dia 5 de fevereiro. Mas esta semana promete ser agitada, com a volta de líderes partidários a Brasília. O motivo? A articulação para a derrubada do veto presidencial a 5,6 bilhões de reais de recursos de emendas ao orçamento da União de 2024. As verbas são direcionadas pelos deputados federais e senadores às bases eleitorais, e o veto do presidente Lula a esse volume tão expressivo de recursos irritou líderes partidários e forçou o presidente da Câmara, Arthur Lira, a se antecipar no retorno a Brasília. A expectativa é que nas próximas horas Lira se reúna com líderes de bancadas e representantes do governo Lula. A derrubada do veto presidencial une a quase a totalidade dos 513 deputados federais e 81 senadores. Outra matéria que gerou descontentamento de deputados e senadores com o Palácio do Planalto foi a edição de uma medida provisória que acaba com a desoneração da folha salarial para as empresas de 17 setores da economia e impede o benefício para os municípios com até 156 mil habitantes. As duas pautas marcam e geram um ambiente de guerra entre os setores do Legislativo e do Poder Executivo. O ambiente hostil para ser neutralizado com o diálogo e também com a folia do carnaval. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, a corda está mesmo esticada entre líderes partidários e representantes do Palácio do Planalto, porque há uma grande insatisfação entre os deputados federais e senadores sobre esse veto do presidente Lula a recursos do orçamento da União. Claro, tem jogo de pressão de um lado, característica de ambiente hostil e conflitos, mas os deputados pressionam e os senadores também para o veto presidencial ser derrubado, porque se há consenso entre todos eles é que nesse momento nenhum dos parlamentares deve abrir mão dessa prerrogativa conquistada por meio do orçamento da União, aprovado no Congresso Nacional, e manter os recursos na íntegra das emendas parlamentares, das emendas de comissão, de verbas que garantam mais fortalecimento dos parlamentares nas bases eleitorais. Afinal, quase a totalidade desses recursos é direcionada aos municípios por meio das emendas parlamentares. Um começo de semana que antecede ao longo feriadão do Carnaval, que promete intensa movimentação, articulações, muita conversa e também jogo e pressão entre parlamentares, entre líderes partidários na relação com o Palácio do Planalto. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí novamente aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, para você ter ideia como esse clima de fato anda acirrado junto à base, mas não só, aliás, junto à oposição, mas não só a oposição, mas entre também parlamentares da base, porque quem tem dito com muita insistência de que tendem a derrubar esses vetos do presidente Lula, especificamente nesse caso aqui que a gente está tratando, da questão das emendas de comissão, por exemplo, é a oposição, ou seja, os partidos de oposição. Mas, por exemplo, no domingo, o deputado Eunício Oliveira, que é do MDB, é um partido da base mesmo do presidente Lula, anunciou, por exemplo, por meio das suas redes sociais, que vai votar contra
os vetos do presidente Lula, principalmente no projeto de desoneração da folha de pagamento, porque ele disse que houve aí uma verdadeira injustiça social. Seja como for, Luciano, a gente está tratando, por exemplo, não só dessa questão do chamada desoneração da folha de pagamento, mas dessa questão das chamadas emendas de comissão. Elas não são impositivas, a gente já conversou até sobre isso aqui, ou seja, não são de execução obrigatória. Na prática, o governo acaba condicionando mesmo a liberação dessa verba de apoio aos parlamentares a projetos que são de interesse do Palácio do Planalto. Claro, já os parlamentares, por sua vez, estão brigando por essas emendas e pelo retorno do corte aí de dinheiro para elas, porque 2024 é um ano de eleição municipal. Então, quando se destina recursos dessas emendas de comissão para determinadas obras, é claro que os parlamentares, na prática, eles podem ajudar os seus aliados, os seus políticos que queiram se candidatar a prefeito e tirar bom proveito por isso. Só que aí tem uma questão que a afinação, o alinhamento de todos esses debates, de todos esses embates, deveria acontecer antes do início dos trabalhos, que está programado para acontecer só no dia 5 de fevereiro. Por isso que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, tem pressa e havia inicialmente convocado essa reunião de fato do Colégio de Líderes para hoje, segunda-feira. Só que ele desistiu, porque nenhum parlamentar concordou em antecipar sua volta a Brasília. Se eles estão de férias, principalmente na última semana de férias, muitos deles não se dispuseram a retornar. Então, esse encontro, essa reunião do Colégio de Líderes, que promete sim ser acirrada, marcar o início dos trabalhos no Congresso Nacional, vai ficar então, Luciano, para depois do dia 5. Jornalista Beto Almeida, lembrar aqui para os nossos ouvintes internautas que essa discussão sobre a desoneração da folha salarial ganhou um novo rumo após o governo federal editar uma medida provisória que muda as regras estabelecidas no projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, vetado pelo presidente Lula, e em seguida esse veto foi derrubado, retomando a desoneração para empresas de 17 setores da economia e também incluindo municípios com até 156 mil habitantes nesse projeto, nessa medida que estabelece a prorrogação da desoneração da folha salarial, ou seja, menos contribuição para o INSS, tanto dessas empresas quanto pelos municípios. O presidente Lula assinou uma medida provisória que está em vigência, que acaba com a desoneração da folha salarial, ou que reduz os patamares de transferência de contribuição previdenciária entre empresas e o INSS e também dos municípios. Com um detalhe, no texto dessa medida provisória está um artigo que estabelece que a regra sobre o fim da desoneração começa a valer a partir do dia 1º de abril, ou seja, janeiro, fevereiro e março, as empresas continuam contribuindo para o INSS com a alíquota reduzida. E no caso dos municípios, há também, neste trimestre, janeiro, fevereiro e março, redução da alíquota previdenciária, o que acaba dando um alívio aos cofres dos municípios. Mas, nesse cenário, Beto Almeida, os deputados estaduais e senadores voltam a Brasília com a decisão desse confronto com o governo federal para manter a desoneração da folha salarial. Pois é, Zeno, olha só, são 3 pontos, na realidade, que estão pegando, como se diz. Um é esse aí da desoneração da folha de contribuição das empresas à Previdência Social. E há, sim, uma divergência muito grande entre o que entendem e o que querem os parlamentares, que é exatamente manter essa desoneração até 2027, e o que quer o governo, porque o governo diz que é o seguinte, é dinheiro que deixa de entrar no caixa da União, é dinheiro que, na realidade, deixa de fortalecer os cofres do governo para projetos como, por exemplo, o Plano de Aceleração do Crescimento, é dinheiro que deixa de entrar nos cofres da União para ver se o governo consegue atingir aquele chamado déficit primário zero, ou seja, quer manter no equilíbrio as receitas e as despesas, e aí é um dos pontos. O outro é essa questão do bloqueio de parte das emendas parlamentares, e aí sim, os parlamentares usam muito essa questão aqui, Zeno, da desoneração da folha, mas a briga forte deles é para essa questão aqui dessas emendas parlamentares. Daqui, eles não querem abrir mão. O governo vai ter que, de algum modo, dar alguma compensação. E o terceiro ponto, Luciano, que eles também querem discutir é essa questão da relação com o Supremo Tribunal Federal,
que está dando autorização para operações da Polícia Federal contra parlamentares dentro dos próprios gabinetes nas câmaras, nas casas legislativas, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal. Isso tem incomodado, Luciano, os deputados, e eles têm ido para cima do presidente da casa, o Arthur Lira. Isso porque na semana passada a gente viu que o Supremo Tribunal Federal deu autorização para uma ação da PF na Câmara dos Deputados. Jornalista Beto Almeida, vamos ter o reinício ou início das atividades parlamentares em plenário no próximo dia 5 de fevereiro, as atividades de 2024, mas nesta semana já temos também movimentação nas câmaras municipais e Assembleia Legislativa, como é o caso aqui da Assembleia Legislativa do Ceará. Da Assembleia e também aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, aqui da capital. Começando aqui por Fortaleza pelo seguinte, porque a Câmara já realiza a sua sessão solene na quinta-feira, Luzenor. Aqui, na sede do Poder Legislativo, no bairro Luciano Cavalcante, terá a presença do prefeito Sarto. E as atenções estão muito voltadas para essa retomada das atividades legislativas na Câmara Municipal aqui de Fortaleza, porque nós sabemos que logo a partir do início desses trabalhos, já começa a intensificação das atividades de transferência, pelo menos de articulações, de transferências de vereadores de um partido para outro, porque a janela partidária vai se abrir logo em seguida. Porque, olha, os trabalhos começam na quinta-feira, apenas uma sessão solene. Na semana seguinte, mal dá para começar essas atividades, e aí já vem o quê? Já vem o carnaval. Depois do carnaval, é pensar exatamente onde acomodar os vereadores da base aliada hoje do prefeito Sarto em partidos que vão estar exatamente na base do prefeito. Porque tem hoje vereadores, Luciano, que estão na base do prefeito Sarto, mas que por conta do racha, eles continuam em partidos que hoje já não estão apoiando o prefeito Sarto. A gente tem exemplo no PSB, a gente tem exemplo no próprio, alguns em outros partidos, por exemplo, como o PL. O fato é, essas articulações vão aumentar, vão intensificar na Câmara Municipal de Fortaleza por conta desses vereadores. Já aqui na Assembleia Legislativa, a abertura dos trabalhos será na sexta-feira. E o governador Elmano de Freitas já confirmou. Terá presença aqui na sessão solene que vai marcar a abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia, que também terá, lógico, candidatos a prefeito em alguns municípios, o principal deles, o próprio presidente da casa.